Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Opinião do Torcedor. Bom, falar aí um pouquinho do Rafinha, o Rafinha que está vindo aí, está chegando no Flamengo como uma grande contratação, sem dúvida nenhuma um jogador com uma qualidade muito grande, mas eu gostaria aqui de fazer um questionamento com relação ao Rafinha. Como eu disse aqui, não com relação ao jogador, porque ele é um jogador, porque de fato ele é um jogador com muita qualidade, mas com relação a ele jogar como lateral, né? Porque nós estamos falando aí de um jogador de, se não me engano, 35 anos, né? Um jogador que está vindo da Europa, de um clube grande da Europa, né? O Bayern, né? Onde ele está acostumado a jogar com equipe, está acostumado a jogar com um esquema tático defensivo muito bem encaixado, diferente do que ele vai ter aqui no Brasil, né? Não só no Flamengo, né? E a consequência disso é que ele vai ter que correr mais, né? Uma das consequências é que ele vai ter que correr mais, ele vai se desgastar mais, e isso é complicado, porque, como eu disse, ele tem 35 anos, ele vinha jogando num país também frio, né? Muito frio, comparado com o Rio, que tem temperaturas aí de 30 e poucos graus fácil, né? E lá ele devia pegar algo em torno de 10, se bobear até menos, né? Pelo menos no inverno, lá na Europa, na Alemanha, né? Então tem essa questão desse desgaste que ele vai ter, né? E tem a questão do condicionamento físico, né, de um jogador com a idade dele, que é algo que vai pegar um pouquinho, porque quando a gente fala no desgaste do jogador mais veterano, né, que é o caso do Rafinha, não é que ele não aguenta mais correr, não é que ele não consiga jogar tecnicamente igual ele jogava quando tinha seus 20 e poucos anos, não é isso. Ele ainda consegue correr, ele ainda consegue ter aquela técnica dos 20 anos, né? A questão é que ele aguenta fazer isso em alto nível por menos tempo, né? Ele não, quando mais novo, dando um exemplo aqui, ele fazia isso aí, sei lá, até uns 80, 70 minutos de um jogo de 90 e mais acréscimos. E agora, com a idade que ele tem, isso não é exclusividade dele, todo jogador com uma certa idade ele passa por isso, ele diminui, né? O condicionamento físico dele diminui, então ele vai aguentar jogar, sei lá, 60 minutos de um jogo, 50, 55, enfim, estou dando um exemplo aqui, não necessariamente vai ser esse tempo. Então ele vai aguentar jogar em alto nível por menos tempo. E como eu disse aqui, ele vai ter que correr mais, porque o sistema tático aqui, pelo menos na parte defensiva, não é tão encaixado igual na Europa, então ele vai ter que correr um pouquinho mais, ele vai se desgastar um pouquinho mais, né? Também tem a questão do tempo, que eu já falei, né? O clima, melhor dizendo, né? Que aqui é mais quente, então isso também faz o cara ter um desgaste maior. Mas assim, como eu disse, ele tem a qualidade, mas talvez ele não seja uma opção, pelo menos pensando a longo prazo, para lateral pela idade, né? Não pela qualidade. Eu tenho que deixar isso bem claro para não confundir ninguém. A qualidade dele é inquestionável, como eu disse, a questão da idade dele limita o tempo de alto nível dele nos jogos, né? Não que ele não vá conseguir jogar bem, é claro que ele vai jogar bem, só que a questão é, será que com o passar dos jogos, né, chegando no final do ano, onde aí vai ter o verão, né, onde o clima vai ficar mais quente, por mais que ele seja brasileiro, esteja acostumado, mas a gente tem que lembrar que o cara ficou, sei lá, acho que mais de 10 anos na Alemanha, então ele já se adaptou àquele clima, né, ele vai ter um processo pequeno de adaptação aqui. Novamente, a questão da idade, enfim. Talvez ele venha a passar por um processo aí de mudança de posição dentro do Flamengo, né? Porque
se a intenção do Flamengo é contratar o Rafinha eternamente para ser lateral, talvez não tenha sido a melhor contratação, novamente, por causa da idade, né, sendo repetitivo. Agora, se for para passar o bastão para alguém, né, caso o Flamengo tenha um lateral ali na base, ou tenha intenção de trazer alguém mais novo, né, pode ser não, é uma boa ideia, é uma ótima referência. O Rafinha é um jogador de muita qualidade. Agora, se a intenção for contratar ele para ser lateral, apenas lateral, né, talvez, pelo menos a longo prazo, como eu disse, talvez não seja a melhor opção. Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer aí. Como eu disse no início do vídeo, é um ótimo reforço, mas será que ele vai aguentar jogar como lateral até o final do ano e vai render o que o torcedor espera? Porque nem sempre essas contratações vêm para cá e dão certo, né? Principalmente no caso dele, como eu falei. É um jogador já veterano, que vem da Europa, com um esquema tático defensivo bem encaixado. Aqui não é tão bem encaixado, né? Não é uma exclusividade do Flamengo, como eu disse. Tem um fator que agora eu me recordei, do fato do Jorge Jesus ser o técnico do Flamengo. Isso pode ajudar um pouco o Rafinha, né? Um técnico europeu que tem ali, que conhece bem como funciona a parte tática no futebol europeu. Isso pode ajudar o Rafinha. Mas agora me recordei também de um outro detalhe que vale ser questionado. O Rafinha é um lateral ofensivo, né? O Rafinha não é um lateral que fica na defesa, não é um lateral mais defensivo, é um lateral mais ofensivo. Então isso aí é mais um detalhe, né, que, voltando àquela questão do desgaste, vai fazer ele se desgastar também, porque obviamente se ele é um lateral ofensivo, ele vai ter que ir para cima dos caras, e o Flamengo vai ter que encontrar uma maneira dos seus volantes ali protegerem o lado do Rafinha, né? Porque como eu disse aqui no Brasil ele vai ter que correr um pouco mais, né? Não vai dar para fazer gol na Europa, que, como eu disse, tem um esquema de jogo ali mais um esquema mais encaixado, né, no setor defensivo. Então cada jogador sabe exatamente o seu espaço. Aqui muitas vezes os jogadores meio que se atropelam, né? O zagueiro pela direita vai correr tipo fazendo a função defensiva do lateral esquerdo. Eu já vi isso acontecer. Acho que todo mundo aqui que presta mais atenção mais observador, presta mais atenção nisso, já deve ter visto em algum momento essas trocas na defesa, que não são trocas comuns, né? Não é algo normal, é geralmente um erro mesmo individual do zagueiro, do lateral, do volante, seja lá a posição que o cara esteja jogando ali. Então, galera, eu acho que 8 minutos de vídeo, acho que já falei bastante. Esse é meu questionamento, volto a falar. Rafinha é muito bom jogador, mas a questão da idade dele pode pesar. Isso aí é algo que tem que ser levado em consideração, né? Volto a dizer, se a intenção foi contratar ele para passar o bastão para algum jogador que o Flamengo enxerga que tem um futuro ali na lateral da equipe, eu acho muito bom. Agora, se a intenção for para o Rafinha jogar aí esses anos que restam na carreira dele como lateral, talvez seja uma bola fora da diretoria, mas enfim, vamos ver aí o que vai acontecer. E bom, galera, valeu, um abraço.